Secos e Molhados, 50 anos. Ney revela bastidores de briga com integrantes. O álbum Secos e Molhados completa 50 anos. O LP, que apresentou clássicos como Sangue Latino, O Vira e Rosa de Hiroshima, é o principal registro fonográfico da revolução estética sonora que a banda representou para a música popular brasileira entre os anos de 1972 e 1974. Na imagem, João Ricardo, Ney Matogrosso, Gerson Conrad e Marcelo Frias têm as cabeças entregues a bandejas em uma mesa cheia de produtos de mercado. Esse álbum foi assinado pelo fotógrafo Antônio Carlos Rodrigues e a imagem transpassou o tempo e segue influenciando outros artistas. Em entrevista à Splash, o Ney Matogrosso falou sobre a chegada do grupo, a importância do trabalho e os conflitos entre os integrantes da banda, e como enfrentou sem medo as pressões durante o período da ditadura militar no Brasil. Falou o seguinte: teve todo o processo de adaptação com aquelas pessoas, outros membros da banda. E eu, bem mais velho do que eles, e eles desejando que eu viesse de boina de Che Guevara. Eu disse assim: eu não vou botar boina de Che Guevara. Não tem por que eu entrar de boina. Vou fazer o que eu quiser. Sobre os conflitos, o cantor lembra que sofreu pressão dos colegas para mudar a forma como ele se apresentava. Eles também tentavam manter a dura, mas era tarde demais. Eu disse, tá bom, então vou botar outro no meu lugar, mas era tarde. A gente não tinha disco gravado, mas lotava todos os teatros em São Paulo. Não dava mais para mudar aquela cara. A androginia, os rostos pintados, as roupas e a forma com que as músicas eram cantadas se transformaram em uma marca registrada do grupo Secos e Molhados. E o Ney continuou dizendo o seguinte: era um forte atrativo dentro daquela história. Eu sempre tive noção disso, e não é pretensão minha, mas eu tinha noção de que aquilo atraía mesmo as pessoas, porque era muito diferente de tudo que já se tinha visto. Tinha uma ousadia naquele momento que não era possível. A formação vitoriosa dos Secos e Molhados chegou ao fim em 1974, após o lançamento do segundo LP, uma série de conflitos internos, né? Acabou ali culminando no final do grupo. À época, o Ney e o Conrad partiram para as suas carreiras solo, enquanto o João Ricardo tentou seguir com o grupo, mas sem alcançar o mesmo sucesso de outrora. 5 décadas depois e prestes a completar 82 anos, o artista continua encarando a vida sem medo. Ele diz o seguinte: não tenho medo de envelhecer. Eu observo que essa questão é uma coisa mais externa do que de dentro. Eu me vejo o mesmo, aquele lá de trás, com aqueles ideais. Eu me vejo o mesmo. Meu corpo está mudando, minha pele está mudando, mas eu continuo dentro de mim e me vejo igual. E aí, Bárbara, é interessante a gente observar o Ney, né, como uma figura que me parece que não tem um outro igual. Óbvio que ele inspirou muitas pessoas, né, e continua inspirando, mas essa irreverência, né, essa, como é que eu vou dizer, essa autenticidade do Ney Matogrosso é uma coisa que a gente não vê, né, apesar de termos hoje em dia muitas pessoas diferentes, cantores diferentes, diversidade, e nesse sentido é muito bom, porque essas pessoas que a gente considera diversas, na verdade são pessoas comuns do nosso país, porque não dá para ser representado por um tipo só de pessoa, mas é muito interessante ver como o Ney Matogrosso hoje ainda é um artista que você olha e fala, caraca, não tem ninguém igual. É E a verdade. gente já falou, eu falei isso aqui com a Padia outro dia, que a gente tem uma coisa de olhar sempre para fora e falar, ai, fulano é genial, ciclano é genial, mas a gente vive num país que tem Gilberto Gil, que tem Caetano Veloso, que tem para sempre Gal Costa, que tem Ney Matogrosso, Elis Regina, enfim, várias figuras que fizeram história, né, com a MPB, assim. E é muito interessante de observar isso, né? Agora, essa coisa das brigas, dos conflitos e tal, me deu uma coisa que será que vai pintar um documentário, que agora eu tô na fase do documentário. Veio do Balão Mágico, veio da É. Xuxa, eu tô pensando, será que vai ter um de Secos e Molhados? Eu acho que foi a deixa aí, né? Eu também, enquanto você tava comentando, eu pensando, nossa, ia ser legal um documentário pra gente saber os bastidores disso. Mas, primeiro, em relação ao Ney Mato Grosso, que você comentou sobre a irreverência, eu também tenho esse mesmo pensamento, assim, que sempre foi algo muito diferente, porque a nossa mídia sempre foi prevaleceu muitos padrões, né? Sempre. E até hoje, por mais que a gente fale mais sobre representatividade, alguns tabus têm sido quebrados, ainda falta muito para o ideal, né? Então a gente ainda é muito movido a padrões. E o Ney Mato Grosso há muito tempo e sempre foi essa figura pra gente. Até hoje continua sendo esse marco, essa representação do diferente,
de que agrega todo mundo, enfim, um camaleão de verdade, uma figura forte. E essas brigas é muito interessante quando ele comenta, porque parece que é algo muito comum em grupos, em bandas, tudo que envolve muita gente, que envolve dinheiro. A gente viu agora no documentário da Xuxa, tudo que ela passou ali com a Marlene Matos. Aí tem o encontro, enfim, e tantos outros, o Balão Mágico, tudo tem sempre os seus bastidores e que tem algum conflito, né? E aí eu acho isso tudo muito curioso, ainda mais daquela época em que pouco se falava, porque hoje quando alguém briga com alguém, pega um stories, conta tudo, joga na roda, e aí fica a versão da pessoa contra a outra, mas as pessoas têm mais um poder de fala. Porque antigamente ou você ia na televisão, e sobretudo num programa ao vivo, que não ia ser cortado e você tinha a oportunidade de falar o que você queria, mas sabendo que teriam muitas consequências. Ou então você não tinha essa voz. Mesmo um artista, tipo, ele ia falar onde, né? Só se ele falar no palco, sei lá, mas é tudo muito. Tem um roteiro, tudo tem muita organização. Então, não se tinha esse espaço. Hoje, na internet, se tem. Então, Sim. acho que é por isso que a gente fica muito chocado quando a gente vê as histórias do passado. Porque fala, nossa, como a gente não sabia? Não sabia porque não tinha como se falar, não tinha espaço para isso. E hoje tem. Então, eu fico curiosa e acho que renderia também um bom documentário aí. A gente que é fifi adora um documentário. Porque no É isso. documentário eles chamam, entendeu? Uma pessoa que pegou o ônibus com você em 1974, essa pessoa conta detalhes da tua vida. Entendeu? Pro fã é sempre maravilhoso porque você acaba descobrindo ali coisas que você não sabia, tanto as coisas boas, né, quanto infelizmente as coisas ruins, mas você acaba, né, descobrindo detalhezinhos e a gente adora. Ó, tô vendo só aqui, ó, E eu não sei vocês. você, ô Yas, mas depois que eu assisto o documentário, eu pego o Instagram e vou pesquisar o arroba do povo pra ver se tem mais coisa. Total, Que eu fico curiosa pra ver os total. comentários nas fotos. Eu Vou no adoro, eu YouTube procurar mais adoro. coisa. Ih, Esses dias eu tava também. assistindo no YouTube mais coisas sobre a Marlene Matos. Outras pessoas falando dela em podcast, porque eu tava muito curiosa. Aí eu entrei no Instagram dela, fui ver os comentários nas fotos, fui ver os stories, pra ver se tinha alguma coisa, alguma indireta. A Bárbara virou especialista em Marlene Matos. Foi isso que aconteceu. Ela, né, se inspirou e falou: caramba, vamos procurar saber.